Primeiro, cumprimentar a todos, à mesa, aos presentes, e me dizer do quanto eu me sinto reconhecido e gratificado pelo fato de reparar aqui que a magistratura pegou nas mãos o trabalho que nós fizemos. Esse trabalho não é mais nosso, esse trabalho agora é dos juízes, é para a reflexão dos juízes sobre si mesmos. Não? E daí o fato de nós passarmos até por um certo anonimato nesse seminário é o maior testemunho disso. Não? Esse trabalho está transferido. Ele foi apropriado, eu diria, ele foi usurpado pelos juízes de nós. Não? Ele não mais nos pertence, ele agora é de vocês. Não? E com esse sentido mesmo, abrir os temas que ali estão estudados, discutir e tomar rumos. Que rumos são esses os necessários numa hora dessas? E que hora é essa? É uma hora, não vou dizer perigosa, talvez exageraria, mas é uma hora certamente muito delicada, muito complicada, não só para os magistrados, como para nós sociólogos, né? Que temos até a nossa identidade rechaçada por círculos oficiais, com financiamentos institucionais rebaixados ou expurgados mesmos, né? E com a falta de legitimidade da nossa atividade, né? Uma atividade que tem tido, posso falar sem falsa modéstia, né? Tem tido muito sucesso no país, em pensar o país, né? Inclusive em pensar o próprio direito, as suas instituições, a sua magistratura. Uma boa parte da reflexão relevante sobre esse tema, judiciário, justiça, direitos, nasceu do nosso campo, né? De sociólogos, e estão aí. O nosso grupo, talvez pioneiro em alguns aspectos, mas essa questão se difundiu nas ciências sociais brasileiras. É um tema nobre da sociologia brasileira. A sociologia que agora está à míngua, né? E, mais do que à míngua, acusada de falta de sentido, de ser a serviço de ideologias, né? Como se não tivéssemos, nós, os sociólogos, não carregássemos uma herança de uma riqueza tão grande que pode compreender um Weber, um Marx, um Durkheim, né? Que são gigantes do pensamento, né? E que fazem parte da nossa matriz fundamental, né, de onde nós partimos, né? Ainda hoje, né, são clássicos inarredáveis, né, pela fecundidade da obra que eles deixaram. Então, esse é um ponto que eu gostaria de me referir, né? A má sorte dessas duas grandes vertentes do nosso pensamento
brasileiro, né, do direito e a da sociologia, ambas vivendo momentos muito delicados, né? Especialmente quando o mundo do direito, consubstanciado na Constituição que criamos a duras penas em 88, né, se acha ameaçado, né? Por que se ameaça a Constituição? O que há nela de tão danoso, né? Há uma resistência nela, há linhas de resistência nela ao domínio, né, do social pelo econômico, né? Que essa é uma tendência que hoje vem se afirmando de forma muito grande a partir desse neoliberalismo arrogante, né, que aqui e aiures vem ganhando posições no mundo, tá? O direito é um lugar tem sido um lugar de resistência quanto a essa ofensiva, né? Desde sempre. No século XIX, um grande pensador, Durkheim, tá, mobilizou o direito, a regulamentação, para impor limites, né, ao liberalismo spenceriano, de Spencer, que à época, como o neoliberalismo hoje, se tornava a ideologia dominante e que não via e que não reconhecia nenhum obstáculo a transformar o mundo à sua imagem e semelhança, né? Que concebia, aliás, o mundo a partir de átomos isolados e negava a coletividade, negava o social. Durante um século, nós defendemos o social, a valência, a potência do social. É isso que agora, desde os anos 1870, com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, né, que essas correntes neoliberais se afirmaram, continuam a existir e estão absolutamente descontentes com o fato de que o direito, né, o social, procura se autorregular, procura encontrar formas de regulação no Estado contra essa maré montante, né, do interesse sem mais, né, o interesse puro, bruto, cru, nu, né, que é o que vem tentando se afirmar entre nós. E que encontra a sua resistência aqui, né, entre vocês, entre a nossa cultura, a cultura jurídica brasileira, né, nas nossas tradições, né, agora consubstanciadas na Carta de 88. É isso que tem que sair da frente, né, para essa maré montante, né, do interesse desabrido passar. Nós deixaremos passar pelo que se está vendo, pelo que se está sentindo, por nós não passarão. Não. Vão ter que remover, se é que tem força para isso, ou pretensão disso, ou tem uma coragem, a audácia de pensar isso, terão que remover por força manu militari, né, a nossa Constituição e as nossas tradições que aos poucos eles estão tentando erradicar. Tá? Nós temos uma tradição de valorização do público que nasce conosco, faz parte do nosso DNA. Né? Isso é presente, inclusive, no mundo do mercado.
né, com o direito do trabalho, a presença do Estado, da regulação, né, do sindicalismo, né, na legislação social. Né. Isso tudo aqui se tenta agora desqualificar, desmobilizar, desativar, recusar a nossa história, né? Introduzir um novo elemento, né, genético, né, por uma operação aí desastrada de cientistas, né? Introduzir um outro DNA na nossa história, que é uma história antiga, vetusta, uma história de êxitos também. Não? O fato de nós termos construído uma sociedade capaz, como a nossa, de convivência harmônica entre os seus, com as divisões étnicas, sociais, regionais que nós conhecemos, isso é um prodígio da política. Isso nasceu da política brasileira. Né? Em outros países, o mesmo quadro resulta em guerras, conflitos. Né? Nós temos encontrado formas de governar essas nossas dissidências cruciais, né, como as étnicas, as religiosas, as regionais. Né? Eu acho que está faltando nós voltarmos a reconhecer e a dizer que esse é um país bem-sucedido, né? Que ele tem que ter orgulho da sua própria história. É uma história bem-sucedida, uma história de paz. São todos os países que conseguiram isso, que conseguem isso. Ah, nós conseguimos e vamos continuar insistindo nesse rumo. Não vamos ceder, e não estamos cedendo, inclusive porque a nossa Carta Constitucional é muito atenta quanto à defesa das nossas tradições. Não vamos ceder a essa invasão do econômico, essa invasão neoliberal ao trance que se quer introduzir aqui. Porque, na verdade, é isso que está se passando. Aí fora, é disso que está se passando. É vencer a resistência que nós opomos. Nós quem? Nós, o mundo do direito, o mundo do social, né? O mundo das tradições brasileiras. Opomos a isso que está querendo se impor aqui, que não tem história aqui. Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto, falando da pesquisa que nos trouxe aqui, né, é exatamente a hora, por comparação, tão diversa com a pesquisa de 20 anos atrás, que permitiu que nós fizéssemos a obra da época, que ficou bem conhecida no mundo jurídico-político, né? Corpo e Alma da Magistratura Brasileira e Judicialização da Política e das Relações Sociais, que são trabalhos dos anos 90, né? Feitos a partir de uma pesquisa sobre os juízes.
que agora foi retomado por iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros. Não? A diferença de clima entre as duas é que mais chamou a atenção dos pesquisadores. O primeiro momento, nos anos 90, o que há é um entusiasmo muito grande em relação ao judiciário, às instituições judiciárias. O tema do acesso à justiça, que hoje se discutiu aqui, era um tema forte, né? Um tema que mobilizava a sociedade. Né? E o direito como um caminho de defesa de interesses, de defesa do social, que o Constituinte, vivendo bem a cultura da época, procurou valorizar, inclusive criando institutos novos, o mandato de injunção, ação civil pública, que já vinha de uma lei anterior, mas que foi consagrada constitucionalmente, né? Criando formas não apenas de defesa de direitos, mas de criação de direito novo a partir do judiciário. Esse foi um problema, não foi bem um problema, essa inovação, né? Essa inovação teve repercussões, tem tido repercussões muito graves, né? Isso quis dizer que o Constituinte não só afirmou o direito autônomo, o governo de leis, né, mas como também instituiu um direito responsivo, né? Um direito em que a sociedade, de alguma forma, pudesse participar na sua criação, né? Essa responsividade foi admitida de forma nem sempre responsável entre nós, né? E se criou, então, um clima, né, de denúncia de que o judiciário estaria produzindo lei nova e, né, estaria subvertendo o seu papel constitucional, usurpando papéis do legislativo, né, que está no centro agora da crítica que se faz ao judiciário, né? Nessa pesquisa que fizemos agora, nós já começamos com um momento já que a sensibilidade demonstrava ser complicado, né? E na medida em que o tempo avançava, a questão se tornou mais aflitiva, né? Mas o judiciário passou a integrar a berlinda de uma forma negativa, né? Tal como hoje aparece em algumas manifestações, né, de jornais, de partidos. A Constituinte, ela é fundamentalmente ela dialoga com o direito autônomo, ela incorpora o direito autônomo, ela se diz herdeira do direito autônomo. Na fronteira, no limite, ela admite a responsividade, né?
como no caso dos mandados de junção, de impromissão, né? E da ação civil pública em alguns casos. Eu penso que hoje, olha, sobretudo eu penso o seguinte: não se pode imaginar, conceber o direito fora da sua sociedade. Bom, a nossa institucionalidade, vinda da Carta de 88, nasce de um momento muito afirmativo da sociedade e da democracia brasileira. Não à toa, as novidades que foram projetadas, instituídas na Carta, foram bem admitidas pela sociedade. Mas o Natal mudou. É só olhar para as ruas, né? O Natal mudou. Não que aquela institucionalidade tenha ficado perempta, tenha que ser desprezada, mas essa não é a hora da responsividade. Momentos de direito responsivo exigem uma sociedade vibrante, uma sociedade participativa, uma sociedade mais forte do que a nossa é agora, desmobilizada, desfibrada, como está. Né? Então, resta-nos, né, o que temos que, a meu ver, que fazer, o que essa pesquisa de agora sublinha, né, é a defesa do direito autônomo. Não. Governo de leis. Não. E uma certa volta às correntes do direito que se animaram com o positivismo jurídico de décadas atrás. Não. Eu penso que esse é um tema que está imposto socialmente pelos caminhos novos que a sociedade quis percorrer, que está percorrendo agora. Não? Agora, sabendo que o lugar de defesa dos direitos autônomos é esse aqui. E se isso cai tudo com isso. As liberdades, a democracia. Né? Nós temos que defender. Né? Então, essa pesquisa, que agora se dirige a vocês, magistrados, como algo que não mais pertence a nós, pesquisadores, né? Ela tem essa pretensão de consistir num marco de defesa do direito autônomo no país. Né? Essa foi a reflexão que orientou os pesquisadores, né? Animados, de um lado, pelo habermas do faticidade e validade, né? Pelo império do direito do Dworkin, Ronald Dworkin, e pela transição do direito à responsabilidade do Philipp Knowles e Philipp Selznick, né? Os três autores que governaram,
o que vem governando a nossa discussão há quase 30 anos. Olha, da minha parte é isso. Muito obrigado, né? Então...